nesse momento pela tua palavra, Pai. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que vem do seu trono, Pai, diretamente para os nossos corações, para transformar e edificar, Pai. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use poderosamente o pastor dessa obra, pastor Marcos, e que no nome de Jesus, seu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso coração nessa manhã, para que nós possamos sair daqui, Pai, alegres, edificados e transformados por essa palavra gloriosa que é a palavra do Senhor, Pai. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, amém. De pé mais um pouquinho só. Aleluia. Quero que você abra Gênesis, no capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Capítulo 7, verso 1. Aleluia. Encontramos? Vamos lá. Então Yahvé disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como Yahvé lhe tinha ordenado. 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então Yahvé fechou a porta. Amém? Glória a Deus. Diga amém. Pode tomar o seu assento. Vemos a história aqui do dilúvio, que a própria ciência, corrobora para que tenha realmente havido um dilúvio sobre o planeta. Águas que cobriram toda a terra, até o mais alto monte, coberto de águas. Então é uma história verídica, é a palavra de Deus se cumprindo conforme Deus havia declarado. Mas o detalhe aqui dessa história verídica, um detalhe importantíssimo aqui, é que assim que todos aqueles que Deus ordenou que entrassem na arca, assim que eles tivessem terminado de entrar, o detalhe mais importante é que a Bíblia diz que Yahvé fechou a porta. Hoje é a terceira mensagem da nossa série de mensagens sobre o testemunho do Eu Sou.
E hoje, o testemunho do eu sou é a porta que Ele fechou. Amém? Imagine que naquele período, a Bíblia diz que Noé passou 100 anos construindo aquela arca, ele e seus filhos. Imagine nesse período de 100 anos, como deve ter sido a vida de Noé e de seus filhos, e sua mulher, e suas noras. Imagine o que tenha sido esses 100 anos, porque era visível a construção, era visível enquanto se construía. Imagine os povos daquele período, os homens, as mulheres, os jovens e até mesmo as crianças. Imagine a reação dessas pessoas vendo Noé construir a arca. Imagine o quanto de zombaria Noé deve ter ouvido. Quantas palavras engraçadinhas devem ter sido ditas aos ouvidos de Noé e de sua família. Quantos que zombaram, quantos que desacreditaram, porque certamente a Bíblia diz em Hebreus que Noé foi pregoeiro da justiça, ou seja, ele anunciava, ele dizia, ele falava: Deus enviará um grande dilúvio sobre essa terra. Mas há uma questão: ainda não chovia sobre a terra, ainda não chovia sobre a terra. A Bíblia diz que brotava da terra a própria água e regava a terra. Então, os seres humanos daquele período achavam aquilo impossível de acontecer. Eles riam porque, humanamente falando, parecia impossível que algo de tamanho desproporcional viesse a acontecer sobre a terra, um grande dilúvio. Mas o dia chegou, demorou, parecia que não ia acontecer. Pode ser, eu acredito, que até mesmo os filhos de Noé, em algum momento, duvidavam, porque a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, ele viu um único homem justo sobre a terra. Então é possível que seus filhos também ajudavam na construção, por respeito ao pai, por obediência, mas não acreditassem que aquilo um dia fosse acontecer. Talvez até mesmo a mulher de Noé: meu marido, você tem certeza que Deus falou com você? Você tem certeza? Pode ser que tudo isso tenha acontecido. Nós conjecturamos, ou seja, nós imaginamos que Noé estava sozinho nessa batalha, sozinho. Mas a questão é, o dia chegou. O dia chegou. E Deus ordenou que entrassem todos, e entraram. Os animais, como se obedecessem a Noé, guiados pelo Espírito de Deus para dentro da arca. Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa entram na arca. E quando tudo se completa, quando tudo que Deus ordenou foi feito, o próprio Deus fechou aquela porta. E aí a Bíblia diz que começou a chover. E começou a chover muito forte, muito forte. Mas não foi só a chuva dos céus que caía. A Bíblia diz que as fontes dos abismos também jorraram para cima. Então vinha água de cima e vinha água de baixo. E então 40 dias e 40 noites, e a terra se tornou totalmente submersa. Totalmente submersa. E depois daquele período, depois de terem passado 150 dias naquela arca, as águas baixaram. E a arca, diz a palavra, pousou sobre o monte chamado Ararat. E então Deus abriu a porta, porque aquela porta foi selada por Ele. Então mesmo que no momento que as águas começaram a subir, mesmo que de repente Moisés tivesse
compaixão das pessoas que zombaram dele, e ele tentasse abrir aquela porta, ele não poderia, porque ela foi selada por Deus. Mesmo que os filhos de Noé tentassem com ferramentas abrir aquela porta para salvar pessoas, eles não poderiam, não conseguiriam, porque a porta foi selada por Deus. Ela foi selada por Deus. E agora, pousando sobre o Monte Ararat, as águas baixadas, quem abre a porta é Deus. Quem abre a porta para que eles saiam e encontrem pastagens é o próprio Deus. Amém? Que história tremenda. Que história tremenda. Essa arca, ela representa a salvação. E todos os que entraram por aquela porta foram salvos por Deus. A arca foi construída para que houvesse a salvação de Noé, sua família e todos aqueles animais. Então ela representa a salvação, e aquela porta foi a porta de entrada para essa salvação, para que essa salvação ocorresse, para que aqueles seres fossem salvos por Deus, para depois repovoarem a terra, para que Deus pudesse começar outra vez. Aleluia, aleluia. Eu quero que você vá comigo agora em Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse de número 3, e fosse comigo ao versículo 7, aleluia. Uma carta enviada do próprio Jesus à igreja de Filadélfia. Nós sabemos que são 7 cartas que foram escritas, e cada uma dessas cartas foi endereçada a uma igreja específica, lá na Ásia, especificamente na Turquia. Mas sabemos que essas cartas, elas têm valores eternos, porque elas foram escritas para a igreja daquele período, e para a igreja dos dias de hoje, e para a igreja que permanecer aqui até o retorno de Jesus. Então são palavras vivas, que precisam ser lidas, ditas, ouvidas por cada um de nós, para que o Espírito Santo provoque em nós mais fé, porque a porta vai se fechar em breve, e quem estiver dentro, salvar-se-á, e quem estiver fora, não entrará, porque Deus vai novamente fechar uma porta que Ele abriu para toda a humanidade. Muito em breve, essa porta será fechada. O versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Aleluia, aleluia. Ele diz mais um pouquinho no verso 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, ou seja, visto que você perseverou, mesmo com pouca força, mesmo com tantos bombardeios na sua vida espiritual e física, guardou a minha palavra, perseverou, insistiu, prevaleceu em guardá-la no seu coração. Ele diz: eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra.
Aleluia. Irmãos, você está em Cristo. Irmãs, vocês estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, há garantias de que as promessas de Deus para nós vão se cumprir. Existem garantias de que a promessa de Deus para nós de vida eterna vai se cumprir. A porta está aberta e ela não vai se fechar para nós. Ninguém pode fechá-la. Ninguém pode impedir você de estar dentro dessa arca. Ninguém pode impedir você de passar por essa porta, porque ninguém tem o poder de fechá-la. Foi o Senhor quem a abriu. Um dia ela vai se fechar, mas é o Senhor quem vai fechá-la. É o Senhor quem vai fechá-la. Então você está sendo convidado a perseverar diante das suas lutas, diante das suas batalhas, mesmo com a zombaria do mundo, porque o mundo não crê. As pessoas naturais, os seres humanos naturais não creem. Os ímpios não creem, zombam, duvidam. Mas você crê. Eu creio. Portanto, essa porta está aberta para nós os que cremos no Evangelho, para nós os que cremos em Jesus. Essa porta permanece aberta e nenhum outro ser na face da terra ou do universo vai fechar essa porta para nós. Aleluia. Em Romanos no capítulo 8, a prova de que essa porta não se fecha, que ninguém tem esse poder. Romanos no capítulo 8, aleluia, verso de número 35, Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, Paulo está perguntando: quem tem esse poder de nos separar do amor de Cristo? Quem tem esse poder? Aleluia. Será a tribulação? As tribulações que eu e você enfrentamos nesse mundo, porque não são poucas, todos nós enfrentamos. Uns enfrentam hoje, outros enfrentaram ontem, outros mais enfrentarão amanhã, mas todos nós os que cremos em Jesus passamos e ainda passaremos por tribulações. Mas a pergunta de Paulo é: a tribulação tem poder para nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo? A porta permanece aberta. As tribulações não têm poder para fechar essa porta. Será que a angústia tem esse poder? Ou a perseguição, sermos perseguidos? Imagine, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na Somália. Imagine a igreja do Senhor Jesus Cristo na Coreia do Norte. Imagine nossos irmãos no Paquistão. Imagine nossos irmãos nos países perseguidores da igreja. A perseguição tem o poder, está tendo o poder de fechar essa porta para nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos nesta janela chamada 1040, onde 50 países são perseguidores da igreja, torturadores da igreja, matadores, assassinos da igreja. Será que eles estão fechando essa porta? A Bíblia diz que não tem poder para fechar essa porta. Não tem o poder. Será a fome? Será a fome? Muitos irmãos nossos estão passando fome, estão passando necessidades neste mundo, estão sendo desprezados. Será que a fome tem esse poder de fechar essa porta? Ou a nudez, a falta de recursos para a sobrevivência tem o poder de fechar essa porta? Perigo, espada, guerras, tem o poder de fechar essa porta?
como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias a igreja do Senhor enfrenta a morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, porque o mundo odeia a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo odeia a igreja. Então todos os dias a igreja do Senhor enfrenta a morte. Todos os dias. Só que no verso 37, Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque a porta continua aberta. A porta continua aberta. Enquanto Noé esteve sobre a terra construindo aquela arca, a porta permaneceu aberta. No dia em que ele terminou a sua obra, no dia em que os propósitos de Deus para esta família terminaram para aquele período, Deus foi quem fechou a porta, com eles salvos dentro da arca. Salvos dentro da arca. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o dia presente, nem o futuro, o que está por vir, nem os quaisquer poderes humanos ou das trevas espirituais, nem quaisquer poder, aleluia, aleluia, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém e nada, absolutamente nada e ninguém tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A porta permanece aberta para quem crê e continuar crendo. A porta continua aberta. Aleluia. Mas eu quero lembrar que em Apocalipse ele declarou: a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha também ninguém pode abrir. E a porta já se fechou para muitos. Para muitos. A Bíblia diz em Números que o povo de Deus foi rejeitado por Deus naquele período. Eles estavam para herdar a terra prometida. E Moisés, servo do Altíssimo, envia 12 homens para espiar a terra prometida. E eles vão, espiam a terra, e eles veem que a terra verdadeiramente era tudo aquilo que Deus havia dito. Ou seja, de acordo com o que Deus tinha dito, falado a eles, era aquela terra. Prova de que Deus estava com eles. E estes 12 homens voltam com seus relatórios para trazer a Moisés e a todo o povo. E 10 daqueles homens trazem um relatório negativo sobre aquela terra. Eles começam a trazer um peso sobre a vida daquele povo, dizendo que a terra é tudo aquilo que o Senhor Yahvé havia dito, mas que seria impossível eles conseguirem herdar aquela terra, porque haviam outros povos naquela terra, e haviam homens poderosos naquela terra, grandes guerreiros naquela terra, e até um povo considerado gigantes, homens de alta estatura, fortes. E eles disseram ao povo e a Moisés: nós, para eles, parecemos gafanhotos, não poderemos derrotá-los, melhor voltarmos para o Egito. Mas a Bíblia diz que 2 daqueles homens, Josué e Calebe, disseram:
Não, se o Senhor disse que essa terra é nossa, nós vamos conquistá-las com a forte mão do Senhor. Mas nos é informado na Bíblia que o povo preferiu dar ouvido aos 10 homens, que negativaram aquela terra. E por causa disso, Deus já havia tido paciência com aquele povo muitas vezes, mas muitas vezes. Aquele povo sempre encontrava motivos para se queixarem. Eles sempre encontravam motivos para murmurar contra Deus. Reclamavam da comida, reclamavam que não tinha pão, Deus mandou o maná, reclamavam que não tinha carne, Deus mandou as codornizes, reclamavam que não tinha água, o Senhor fez sair água da rocha. Deus os protegeu, Deus supriu suas necessidades, e eles continuavam se queixando, continuavam murmurando, continuavam agindo contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a paciência de Deus é extrema. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele tem uma paciência extrema, mas aquele povo conseguiu atingir essa extremidade de Deus. Aquele povo conseguiu, chegar ao limite da paciência de Deus, e então ali diz que Deus fechou essa porta para eles. Deus fechou a porta para eles. Ele declarou pela boca de Moisés: nenhum de vocês vai entrar na terra que jurei dar aos seus pais. Nenhum de vocês vai entrar lá. Vão morrer todos no deserto. Quando o último cadáver cair no deserto, então essa nova geração, juntamente com os únicos que creram, com os únicos que perseveraram, com os únicos que guardaram a palavra no coração, somente esses herdarão essa terra. Claro, o Senhor está falando da terra prometida literalmente, mas seguindo na sequência, o Senhor fala: juro que nenhum destes entrará no meu descanso. Já não é a terra física, terrena, é a espiritual, é a vida eterna. Ele disse: juro que nenhum destes entrará no meu descanso. Fechou-se a porta. No período de Cristo, enquanto Ele está pregando a palavra, enquanto Ele está pregando as boas novas, houve um povo também que duvidou, houve um povo também que não acreditou, houve um povo também que zombou. Entre eles estavam os fariseus, homens conhecedores da palavra de Deus no Velho Testamento, homens que possuíam todas as profecias acerca da vinda de Jesus, acerca do retorno do Salvador, mas que não creram, que estiveram diante da porta e não entraram, que estiveram bem à frente da porta e não entraram, não quiseram entrar, duvidaram, blasfemaram. A porta também se fechou para estes. Deus também fechou. E Ele disse: a porta que Ele abre, ninguém tem o poder de fechá-la, e a porta que Ele fecha, ninguém tem o poder de abri-la. Ninguém tem o poder de abri-la. Deus é que tem o controle. O Senhor é que tem esse controle. Está dito que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que enviou o seu único filho para morrer pela humanidade. E está dito por João, no capítulo 3, está dito por ele: aquele que crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Mas o que não crê, a porta já está fechada para eles. O Senhor já fechou a porta para eles, eles já estão condenados. Irmãos, passamos dias difíceis na terra, e dias piores vão vir. Dias mais difíceis nesse mundo estão para vir.
Eu acredito que muitos de nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Alguns de nós têm noção do que está acontecendo no mundo. Nunca se viveu um período como os dias de hoje. Jesus está vindo. Nós temos que enfrentar ainda algumas tribulações nesta terra. Mas Cristo está conosco. A Bíblia diz: Yahvé Jiré. Temos um Deus provedor, cuidando de nós, suprindo nossas necessidades. Mas o mundo está dizendo que o fim chegou. O fim chegou. Mas a porta está aberta para nós. Em João capítulo 10, João capítulo 10, aleluia, verso 7. Então, Jesus afirmou, de novo: digo-lhes a verdade, digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aleluia. Entrará, sairá. A gente pode entrar e ficar saindo toda hora. A gente entra e sai, vai lá para o mundo e curte, e depois entra na porta de novo. É isso? Não. Você entra para ser salvo e sai do mundo para permanecer salvo. A arca, eles entraram, Deus fechou a porta, 150 dias sobre as águas. Depois a arca pousa sobre o monte Ararat, e a porta abre, e eles saem e encontram um novo mundo. Um novo mundo. Uma nova oportunidade de vida. Quem entra por esta porta chamada Jesus, tem a garantia de vida eterna. E sabe quando que vai sair? Sabe quando é que vai sair? Quando tudo terminar, porque a gente está dentro agora. Estamos dentro. Estamos dentro da arca da nossa salvação, que é Cristo. Ele é a porta, nós entramos e estamos lá dentro. Permaneça dentro. Permaneça dentro. Porque quando essa arca pousar, a porta vai se abrir e nós vamos sair para viver a vida eterna. Novos céus e uma nova terra, diz o Apocalipse, estão preparados para aqueles que crerem e perseverarem até o fim. Breve, muito em breve, a porta vai se abrir para nós sairmos para essa nova terra, para debaixo desses novos céus, criados por Jesus, para todos aqueles que guardaram a sua palavra, mesmo na sua pouca força, guardaram a sua palavra, não duvidaram, não desistiram, mesmo se arrastando na fé, não desistiram de buscar ao Senhor. O Senhor diz: eu vou guardá-los da provação que está por vir sobre todo esse mundo. E quando Ele está dizendo vou guardá-los, Ele está dizendo vou tirá-los daqui, vou tirar vocês e vou guardar. Porque uma grande provação vai vir sobre todo esse mundo, e a Bíblia chama esse período de a grande tribulação. Um período tão terrível que jamais existiu e jamais existirá outro, chamado de grande tribulação. Eu guardarei vocês neste período, ou seja, nós seremos recolhidos, guardados. E quando tudo terminar,
a porta se abre na nova terra, debaixo de novos céus, para nós vivermos a vida que Ele comprou para nós na cruz do Calvário. Ninguém tem o poder de fechar essa porta na tua vida. Ninguém, nem mesmo você. Nem mesmo você. Se Noé ou os filhos de Noé tentassem fechar aquela porta da arca, eles não conseguiriam. 100 homens, 1000 homens não teriam força para subir aquela porta e fechá-la. Só o Senhor podia fazê-lo. Então você está dentro agora, e ninguém tem o poder de fechar essa porta ou de abri-la, a não ser o Senhor. Eu sou a porta, Ele disse. Eu sou a porta. Mais adiante, você também conhece bem, em João 14, no verso 6, Ele declara, aleluia, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Ele diz que quando Ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ele é a garantia da vida eterna que está para ser vivida por cada um de nós. Já somos detentores da vida eterna. Ele já comprou para nós essa vida com seu sangue. Então, meus irmãos, é tempo de perseverar. É tempo de permanecer firmes nesta fé. Muitas coisas estão acontecendo, tantas outras vão acontecer, e são coisas que vão provar a nossa fé. Tem coisas para acontecer aqui nesse mundo, ainda enquanto estamos aqui, que virão para provar ainda mais a nossa fé. Mas todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. Disse Jesus em Mateus 24. Todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então é tempo de viver em Cristo, é tempo de viver para Cristo, é tempo de viver Cristo, é tempo de viver as boas novas que nos têm sido pregadas, é tempo de estar em comunhão, é tempo de nos unir, é tempo de andarmos juntos, é tempo de nos abraçar, é tempo de nos ajudar, é tempo de estarmos firmes, unidos nesta mesma fé. Eu lembro-me no período da pandemia, que foi um período terrível, que foi um período horrível, que foi um período angustiante. A angústia terá o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não, nós passamos por um período terrível de angústia, mas esse período não fechou a porta, nós continuamos em Cristo Jesus. Muitas igrejas fecharam, muitas portas físicas se fecharam, foram fechadas e trancadas, e o povo de Deus ficou lá, mas Cristo permaneceu cuidando de cada um. Nós tivemos o privilégio de ouvir Ele falar com a gente. Nós tivemos o privilégio de ouvir Deus falar conosco nesse período. Ele declarou: nenhum de vocês vai morrer por esta doença. E aí nós firmamos o propósito de não fechar as portas. Nós continuamos cultuando, correndo risco, baixamos o som, não tocamos instrumentos, para não chamar atenção lá do mundo fora. E nós passamos o período todinho da pandemia com 3 cultos por semana, como sempre foi. E nenhum dos nossos, como Ele declarou, morreu. Nenhum dos nossos ficou internado, nenhum dos nossos foi entubado, nenhum dos nossos. Ele disse:
nenhum de vocês vai morrer. Falou para nós aqui, especificamente para nós, este corpo aqui, a igreja ao Deus eterno. E nós prosseguimos culto a culto, e Ele cuidou de nós. Ele cuidou de nós. Persevera, irmão. Persevera, irmão. Os dias são difíceis, mas Ele está conosco. Ele permanece conosco. Ele diz: nenhum daqueles que o Pai enviou a mim, eu vou perder. Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Então persevera. Está enfrentando lutas? Está enfrentando um período de dificuldades na sua vida? Persevera. A palavra é perseverar. Está enfrentando um tempo de dificuldades financeiras? Persevera. Está enfrentando um período de percas? Persevere. Está enfrentando um período de enfermidades? Persevere. Está enfrentando um período de zombaria? Persevere. Estão tentando acabar com a sua fé? Persevere. Persevere. Estão dizendo para você: ué, aí, cadê o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Cadê? Olha a situação. Persevere. Persevere. Você pertence ao Altíssimo. Você foi comprado por um alto preço. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é um sacerdócio real. Você é santo, você é santa, você é separado, você é separada. Persevere. Persevere. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Em todas essas coisas, ou seja, em tudo que nós vivemos neste mundo, em toda e qualquer situação que nos sobrevier, está dito: somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Imagine Pedro, o apóstolo, está diante da morte, vai enfrentar a morte. Se ele tivesse desistido para não morrer, não estaria salvo. Enfrentando a morte, iam crucificá-lo. Diz a história que iam crucificá-lo igual Cristo, da mesma maneira que Cristo Jesus foi crucificado. Diz a história. E diz que então ele declarou: não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Salvador. E então eles crucificaram ele de cabeça para baixo. Ele continuou perseverando, mesmo tendo que enfrentar naquele momento o vale da sombra da morte. A sua fé foi suficiente para ele enfrentar aquele momento e passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Cristo está comigo. Cristo está comigo. Então ele foi, enfrentou a morte, e agora está no terceiro céu, aguardando o término de todas as coisas para entrar conosco no reino de Deus e glorificar o nome do Senhor com toda a igreja de Cristo. Então não importa qual seja a situação enfrentada nesse mundo, nenhuma situação vivida aqui pode nos separar de Deus. Nenhuma situação vivida aqui pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A porta está aberta e ninguém pode fechar. Já passamos por ela, entramos por ela. Agora também temos que permanecer firmes, atentos, alertas,
para não nos deixarmos enganar. Paulo, numa das suas cartas, fala para o crente tomar cuidado para não ser levado em ventos de doutrinas, de falsos ensinos, de falsos mestres. Ou seja, precisamos perseverar no verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E em Mateus no capítulo 7, aleluia, verso 7, Jesus diz: vocês precisam perseverar. O que é perseverar, irmãos? Insistir, persistir, não desistir. Perseverar, insistir, persistir, não desistir. Exatamente isso que ele está dizendo nessas palavras. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aleluia. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amem seu próximo. 13. Entrem pela porta estreita. Quem é a porta? Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho, Ele é o caminho. Eu sou a porta, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, vida eterna, são poucos os que a encontram. Vida com Cristo, perseverança, insistir, persistir, não desistir, vida com Cristo Jesus. Todos os dias nos é ofertado pelo mundo uma vida boa lá fora. Todos os dias nos é ofertado pelo mundo uma vida, de bonança lá fora, uma vida de diversão lá fora. Todos os dias, todos os dias. Jesus usa Paulo para que ele diga assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não vou me deixar dominar por nada dessas coisas. Ele diz: não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por quê? Porque ele está dizendo: eu abro mão desses direitos, eu abro mão de todos esses privilégios para estar com Cristo, para permanecer com Cristo e para levar outros comigo até Ele. Persevera, irmão. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos aí numa iminente ameaça de uma terceira guerra mundial. Sabemos que isso vai acontecer em breve. Não sabemos em que momento, em que ano, mas a Bíblia fala. Aonde você está firmado? Onde você está firmado? Para que quando vem a tempestade você não seja levado. Está firmado na rocha, irmão. Cristo é a rocha. Você fez a sua habitação no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Então você é vencedor. Você é mais que vencedor. Nenhum momento do que está para acontecer terá o poder de nos destruir, terá o poder de nos fazer desistir de Deus, de Cristo, da salvação. Mas preste atenção,
é tempo de congregar, é tempo de estar na igreja, é tempo de se reunir como igreja, é tempo de estar em comunhão, é tempo de estar abraçando o irmão, é tempo de estarem se ajudando uns aos outros, é tempo de nós estarmos firmes em Cristo, unidos em Cristo. Não é preciso ir na igreja, não é preciso ir à igreja, lembrando, isso aqui não é a igreja somos nós aqui reunidos, não é necessário, alguns dizem, eu cultuo a Deus em casa você não é igreja, em casa não há igreja, a igreja somos eu e vocês juntos, unidos no mesmo local, louvando, adorando, ouvindo a palavra da verdade, sendo instruídos pela palavra da verdade, para estarmos firmes nos dias maus, revestidos de toda a armadura de Deus. Como é que se reveste da armadura de Deus? É em unidade, é reunidos, juntos, perseverando na fé em Cristo Jesus. Mas o meu justo viverá pela fé. Pela fé. E o que é a fé? Ora, a fé, o que é a fé? Sabe dizer? Romanos 11:1. Abre lá. A fé fala sobre algo invisível, esperança e prova das coisas que não se vê, mas que tem certeza que vamos alcançar. Olha lá, Hebreus 11:1. Estamos em Romanos. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Persevera na fé. O povo do período diluviano duvidava, não tinha fé, mas Noé tinha fé. Por isso é salvo ele e sua família. Eles não tinham fé, eles zombavam. Pois é, se não tiver fé, não passa por essa porta, não entra para a salvação. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. E crer é um sinônimo de perseverar. Porque quem é que vai conseguir perseverar sem crer? Quem é que vai continuar insistindo, persistindo e não desistindo se não tiver fé, se não crer em Jesus? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Ou seja, ou crê, ou persevera, não tem outro jeito. Irmão, irmã, alguns têm desistido facilmente. Por que estão desistindo? Alguns não estão conseguindo perseverar. Por que não estão conseguindo? Porque não estão dando ouvidos. O que eles estão ouvindo? As vozes do mundo. As vozes do mundo sempre vão desencorajar. As vozes do mundo sempre vão desencorajar e trabalhar para fazer desistir. Tem que tapar os ouvidos para as vozes do mundo e abri-los apenas para a voz de Deus, que ecoa por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Foi pela fé que os antigos alcançaram de Deus muitas das promessas. Olha um pouco mais, verso 7. Pela fé, olha aí Noé.
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Deus falou para ele: vou destruir o mundo, vai vir um dilúvio. Quando ele foi avisado, ele não duvidou, ele creu. Ei, está sendo dito, Jesus está voltando, e muitos não estão acreditando. Mas os que estão acreditando, os que estão crendo, estão perseverando. Então você está sendo chamado a perseverar. Olha, os últimos cultos, as últimas 2 mensagens até aqui falaram de perseverança, e hoje Deus volta a falar dela, porque é através dela que você vai conseguir chegar lá. A perseverança é um mecanismo criado por Deus e enxertado no seu coração para você não desistir. Não desistir. O mundo sempre foi mundo. Uns nascem, outros morrem. Sempre foi mundo. Nunca vai ter fim. Não é o que a Bíblia diz. Lá no Gênesis nós vimos que depois foram 7 dias, os últimos 7 dias, e no 7º dia Deus fechou a porta com Noé e sua família e os animais dentro da arca. No 7º dia. A Bíblia diz que o mundo foi criado por Deus em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Amém? O mundo criado com o ser humano, não o planeta em si. O planeta tem centenas de milhões de anos, como diz a ciência, eu concordo, eu creio, eu aceito. Mas a humanidade tem 6.000 anos. A humanidade, o ser humano, ele habita na Terra há quase 7.000 anos. Quando nós olhamos para o calendário judaico, na verdade, eles trabalham 3 calendários. Eles trabalham o calendário, de Deus, desde o dia da criação. Eles trabalham o calendário de saída do Egito. Eles começam a contar um novo calendário a partir da saída do Egito. E eles também, trabalham o calendário gregoriano, que é os 2026 anos que nós estamos hoje, porque é o que rege a humanidade, para pagar, para viver, para comprar, é esse calendário. Mas o calendário deles da criação, eles já estão beirando os 7.000 anos. Já estão beirando os 7.000 anos. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. No 7º dia entrou Noé e sua família com os animais para a arca, e a porta foi fechada. Então, calculo eu e acredito eu que nós estamos também à beira da porta a ser fechada, porque o 7º dia está chegando. O 7º dia está aí. Estamos vivendo as últimas horas do 6º dia. As últimas horas do 6º dia. Porque vem o 7º dia, quando ninguém mais vai trabalhar, e todos vão descansar, e todos vão herdar a vida eterna. Os que creem, os que perseveram, os que não desistem, mesmo na pouca força, mesmo se arrastando, mesmo sem saúde física, mesmo sem dinheiro, mesmo com dívidas, mesmo com problemas aqui, problemas ali, problemas lá, não desistem de Deus, não desistem da fé, continuam mesmo se arrastando, crendo no Senhor Jesus. A estes está destinado a vida eterna. Porque para muitos crentes, se tudo vai bem, Cristo é o Senhor. Se tudo vai mal, Cristo não é o Senhor. Mas para aqueles que mesmo quando tudo vai bem, ou quando tudo vai mal, Cristo é o Senhor, a estes está destinado a vida eterna, a vitória plena. A vitória plena. São tantas lutas que nós enfrentamos nesse mundo, irmãos. São tantas coisas que nos sobrevêm. Eu já vivi situações tão terríveis na minha vida, mas estou aqui de pé. E por que estou de pé?
Porque Cristo me mantém de pé. Ele me mantém de pé. Se eu chamar algumas pessoas aqui para falarem um pouco de suas vidas, nós vamos ficar de boca aberta. Meu Deus, essa pessoa passou por tudo isso. Meu Deus, que luta, meu Deus. E está aqui de pé. Você está aqui hoje. Você está aqui ouvindo a palavra da fé. Por quê? Porque Cristo te mantém. Cristo cuida de você. Cristo está aí movendo os seus passos para a vida eterna. É Ele. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel. Entendeu? Ele vai terminar essa obra. Ele começou, Ele vai terminar. Ele abriu a porta, Ele vai fechar. Ele se entregou na cruz do Calvário para te dar direito a viver esta vida com Ele. Aleluia, aleluia. Portanto, você está sendo chamado por Ele a continuar vivendo pela fé. Você sabe, eu olho notícias, eu vejo as notícias diariamente, eu vejo assim pela internet, só para acompanhar como é que está indo as coisas, e eu vejo só o diabo se dando bem no mundo. Eu vejo só o mal proliferando, eu vejo só o mal ganhando. Guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias. Eu só vejo coisa ruim acontecendo, num cenário mundial. Eu só vejo essas coisas acontecendo. Aí parece que nada vai dar certo. Se eu olhar com os olhos carnais e humanos, meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Mas não, eu olho para tudo isso e vejo a Bíblia se cumprindo. E digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bota isso no teu coração e persevera daqui por diante. Não seja como alguns que desistiram já. Muitos vieram para o caminho do Senhor, passaram um período, desistiram e hoje estão lá, vivendo de qualquer jeito, não estão ligando para nada mais. Voltaram a beber, voltaram a se prostituir, voltaram a roubar, voltaram a enganar. Não faça como estes. Persevera. Jesus nunca disse que seria um mar de rosas para quem cresce nele. Neste mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. Então nós vamos vencer também. Já vencemos. Já somos mais. A Bíblia, você vê que Paulo, ele já fala na certeza, somos mais que vencedores. Ou seja, já somos vencedores. Não há como sermos derrotados. É só perseverar nos dias maus. É só continuar perseverando. É só continuar crendo. É só continuar servindo. É só continuar com um propósito. É só continuar olhando para os montes de onde vem o socorro. E o teu socorro sempre virá do Senhor. Sempre virá do Senhor. Sempre virá do Senhor. Aleluia. Já teve período na sua vida que você falou, não vai dar certo, já acabou. Teve período na vida de muitos aqui, com certeza, que aquele momento falou, acabou para mim. Não tem mais, já era. Tem ou não tem? Você foi destruído lá, não? Você está aqui hoje. Você está de pé aqui hoje. Por quê? Porque Cristo é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é a tua torre forte. Ele é o socorro bem presente nos dias angustiantes. É Ele. Então continua perseverando, continua crendo. A porta permanece aberta e ninguém vai fechá-la. Quando ela for fechada, ela já vai estar sendo aberta para a vida eterna, para novos céus e nova terra. Amém? Então continua a tua luta, continua a tua batalha, continua olhando para Jesus. Para de ficar pensando em desistir,
para de ficar pensando em voltar para trás, para de pensar em voltar para o Egito, voltar para o mundo, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Céus e terra vão passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão, e aqueles que escolheram viver pela palavra de Deus também não vão passar, não vão passar. Aleluia, amém, glória a Deus. Agora bota no teu coração: eu preciso permanecer firme, eu tenho que ter um propósito com Deus, de congregar, de estar indo frequentemente, me reunir como igreja com os meus irmãos, para continuar sendo instruído na palavra que me mantém de pé. Bota isso no seu coração. Você fica 2, 3 cultos sem vir, você já está lá capengando, já está lá, né, se deixando levar pelo desespero, já está se deixando levar pelo medo, já está se deixando levar, né, pelo medo de perder a saúde, pelo diagnóstico que recebeu do médico, porque a dívida veio, porque não vai conseguir, porque foi desempregado. A gente já começa a ficar se entregando a essas coisas. Então você não pode ficar 2, 3 cultos sem participar da igreja. Você tem que estar firme, buscando, ouvindo, louvando, adorando, abraçando, glorificando o Senhor. Você sempre vai ter forças para estar de pé nos dias maus. Você sempre vai ter forças para enfrentar e encarar esse mal de frente com o nome de Jesus. Com o nome de Jesus. Você vai ter forças para invocar o nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos distante da casa do Senhor, enfraquecemos e não temos forças para invocá-lo. A gente até fala o nome dele, mas não tem forças. Mas quando a gente está aqui, olha a palavra que a gente está ouvindo, olha a palavra, Deus dizendo: a porta está aberta, eu abri essa porta e ninguém vai fechar. Olha a palavra que nos encoraja, que nos fortalece. É disso que a gente precisa. O Espírito Santo está se movendo aqui. Ele está se movendo no teu coração, na tua mente, dizendo: você é mais que vencedor. Ninguém pode derrotar você, ninguém pode destruir o que eu edifiquei, diz o Senhor. Ninguém.